presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou em sua rede social há pouco, no dia de hoje, uma carta para o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmando que o tarifaço de 50% a produtos brasileiros, que foi anunciado por ele na semana passada, é uma manifestação de desaprovação à ação penal do golpe. Vou abrir aspas. Tenho manifestado fortemente minha desaprovação, tanto publicamente quanto por meio da nossa política tarifária. Fecho aspas. Prezado senhor Bolsonaro, vi o tratamento terrível que você está recebendo nas mãos de um sistema injusto que se voltou contra você. Esse julgamento deveria acabar imediatamente. Não me surpreende vê-lo liderando nas pesquisas. Você foi um líder altamente respeitado e forte, que serviu bem ao seu país. Fecho aspas, mais esse trecho da declaração de Donald Trump. O presidente ainda destacou que compartilha do mesmo compromisso de Bolsonaro de ouvir a voz do povo. E aí ele segue: estou muito preocupado com os ataques à liberdade de expressão, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, vindos do atual governo. Expressei fortemente minha desaprovação, tanto publicamente quanto por meio da nossa política tarifária, e minha sincera esperança que o governo do Brasil mude de rumo, pare de atacar os opositores políticos e encerre esse regime ridículo de censura. Estarei observando de perto. Fecho aspas, fala de Donald Trump. Carta, inclusive, publicada na rede social dele, a Truth Social. Você, Luiz Felipe Dávila, postagem na rede social que movimenta a imprensa nesse momento, enfim, mais uma vez ele criticando o julgamento contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Dávila. Então, Canhato, como dizíamos, Trump tem método nessa diplomacia translocada. Então, quando ele faz uma carta envolvendo censura, Bolsonaro, desmatamento, propriedade intelectual, o que acontece? O presidente da República, Lula, faz um desaforo a ele, aí o que ele faz? Ele vai pegar um item daquela salada e fala, olha, realmente, minha solidariedade ao Bolsonaro, o que é? Aí ele manda a porta-voz responder ao Lula, e ele vai no social media e utiliza um pedaço da carta, que é justamente a defesa da liberdade de imprensa e a injustiça cometida com o presidente Bolsonaro, e enfatiza aquilo. Ele não dá a menor bola para o Lula. Então, assim, essa vai ser a estratégia do governo americano. Mas isso não esconde o real interesse, esse desgosto do Brasil por ter vociferado essa história contra o dólar. Agora, vale a pena a gente dar um dado concreto aqui para mostrar essa insignificância do Brasil na relação aos Estados Unidos. Como a gente falou aqui, os Estados Unidos é o segundo maior parceiro comercial das exportações brasileiras. Então você fala, puxa, deve ser uma coisa importante essa exportação. O Brasil exportou para os Estados Unidos no ano passado 40 bilhões de dólares. Canhato, você sabe quanto que exporta o México para os Estados Unidos? 500 bilhões de dólares, contra 40 do Brasil. Sabe quanto exporta o Canadá? 435 bilhões de dólares, contra 40 do Brasil. Então, o Brasil, apesar de tudo, é um país altamente insignificante. E aí é o melhor alvo possível para bravatas dos dois lados, do lado americano e do lado brasileiro. E assim será até o dia 1º de agosto, se nada acontecer. E como bem disse o Beraldo, se nada acontecer no dia 1º de agosto, teremos sim tarifa de 50%, graças à nossa incompetência e ausência de senso de urgência para tratar seriamente esse embate com os Estados Unidos. Carta aberta enviada de Donald Trump para Jair Bolsonaro, mensagem publicada na rede social. Você, Nelson Kobayashi, ele diz que a tarifa de 50%, anunciada por ele, é uma manifestação de desaprovação. O que representa essa carta com essas informações neste momento, também horas depois da manifestação da porta-voz? Canhato, neste momento, 7h30 da noite, 19 horas 31 minutos, tem 2 grupos de pessoas que estão celebrando esta carta. O primeiro grupo de pessoas é do ex-presidente Bolsonaro, seus aliados mais próximos, que estão falando, olha só, como a injustiça que nós estamos sofrendo está repercutindo no mundo, está na boca do Donald Trump, agora o mundo todo vai ver como há uma perseguição. Não estou falando que não há
há muitos excessos e que, de fato, devem ser denunciados no judiciário brasileiro, na situação jurídica do ex-presidente Bolsonaro. A gente fala sobre isso aqui na Jovem Pan todos os dias. Mas tem um segundo grupo que celebra muito essa carta, que é o grupo do presidente Lula, que empurra ainda mais a popularidade do centro brasileiro para o presidente Lula nesse momento. Porque se há uma taxação que fere a economia brasileira e que não interessa aos brasileiros, isso é claramente colocado na conta do ex-presidente Jair Bolsonaro como um sinal de apoio, isso se reverte politicamente em favor do presidente Lula e ele vai surfar essa onda. Só que é um terceiro grupo também de pessoas um pouco mais lúcidas que estão entendendo bem o que está acontecendo. O presidente americano Donald Trump continua usando, e agora usando mais explicitamente ainda, o ex-presidente Jair Bolsonaro e a situação jurídica dele aqui no Brasil para oprimir o Brasil, não por conta desses motivos. São motivos, mas não são os principais motivos. É o jeito que o presidente americano está encontrando de impor as suas restrições ao Brasil em razão de tudo que acontece nas relações Brasil-China em especial e Brasil-BRICS, sem citar a China, sem citar os BRICS, sem citar a série, a sequência de discursos desencontrados e inconsequentes do presidente Lula contra a hegemonia do dólar e contra as ações do presidente americano. Dois grupos celebram, um terceiro grupo sofre e lamenta profundamente tudo que está acontecendo em relação a essa taxação americana ao Brasil. Você, Beraldo, sua leitura para a carta enviada de Donald Trump para Jair Bolsonaro, tem algo de novo? É preciso considerar uma manifestação dessa diretamente para Jair Bolsonaro, nesses termos, exatamente nesse dia, nesse momento? Olha, Canhato, tratando-se de Donald Trump, é importante que a gente leia e releia essa carta. Obviamente não tive tempo de fazer isso ainda, porque a minha suspeita é que talvez essa carta tenha um simbolismo além de dar uma resposta a Lula, né, dizendo que, enfim, não cita Lula, dá de ombros para o Lula e faz ainda mais uma manifestação de apoio, uma sinalização para Jair Bolsonaro. Mas talvez essa carta pode ser que ela signifique que o presidente Donald Trump está dizendo, olha, fiz aqui a minha parte, te ajudei da maneira que eu podia, mas a partir de agora vamos tratar das coisas conforme o interesse dos Estados Unidos. Boa sorte a você, nós vamos seguir a nossa vida por aqui. Eu fiquei com esta impressão, mas, de novo, é preciso ler e reler essa carta com bastante atenção. Uma leitura muito interessante essa, inclusive. Recebendo as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil, a notícia em destaque, uma mensagem publicada na rede social há pouco. Donald Trump, presidente norte-americano, enviando uma carta para Jair Bolsonaro, carta aberta, criticando o julgamento e dizendo que o sistema teria se voltado contra Jair Bolsonaro. Essa é uma tese bem interessante do Cristiano Beraldo, porque a gente observa o avanço das negociações que tratam de questões técnicas, comerciais e tarifárias, né, Dávila? Me parece que são esses os aspectos que vão nortear as negociações em relação às tarifas. Dá para a gente considerar que essa parte que extrapola as questões comerciais tenham sido tratadas só por Donald Trump nas mensagens e talvez ele tenha feito essa leitura que o Beraldo fez, olha, é o que eu posso fazer. Além disso, impossível. A leitura do Beraldo é ótima, mas nós precisamos compreender que Donald Trump vai sempre utilizar todas as peças no tabuleiro de xadrez para fazer os movimentos no tabuleiro de acordo com o seu interesse e de acordo com as reações do Brasil. Enquanto Bolsonaro for útil, ele será movimentado nesse tabuleiro do xadrez. E não tem conversa. Não vai, se vai ser hoje, aí se amanhã calma, amanhã Lula fala outro desaforo, ele acha que é importante, ele vai lá e mexer aquela peça no tabuleiro. Não tem a menor dúvida. O Trump, ao fazer aquela primeira carta e ali despejar tantos ingredientes, mostra que ele tem lá o peão, a torre, o cavalo, o rei, ele pode mexer o que ele bem entender. Ele vai mexer de acordo com os interesses dos Estados Unidos e como o Brasil vai reagindo mal ou bem
a essas pressões. Então, não acredito que peão que foi comido está tirando do tabuleiro, não. Eu acho que vai continuar no tabuleiro durante muito tempo, enquanto for útil para toda a estratégia diplomática de Donald Trump. Mas para uma pessoa que não acompanha o noticiário e talvez não saiba do que acontece nos bastidores, para boa parcela da população, Koba, muitos entendem que sim, essa é uma fala contundente, que essa manifestação de Donald Trump teria o poder de sensibilizar parte do Congresso Nacional para colocar em votação, por exemplo, sei lá, o PL da anistia. Não esse último, aquele primeiro, o que abarcaria Jair Bolsonaro e aliados. Alguma possibilidade disso acontecer? Você acha que as questões comerciais, o prejuízo para alguns setores, pode apertar, pressionar esses grupos que cederiam e talvez nem concordando, entendesse, olha, eu acho que é necessário, vamos ter que colocar o PL da anistia para votar. Você acha que dá para apostar nessa possibilidade? Daria, Caniato. Se não fosse a pesquisa dessa semana que mostrou que mais de 50% das pessoas, mais da metade das pessoas no Brasil, entendem que a razão do tarifaço do Trump para com o Brasil tem a ver com os BRICS. E sabe quantos por cento acham que teria a ver com a situação jurídica do ex-presidente Bolsonaro? Cerca de 20%. Estou falando de 1 a cada 5 pessoas acreditando a base dele, né? Nisso, exatamente. Ou seja, 20% da população brasileira não é o suficiente para pressionar politicamente o Congresso Nacional a emplacar o PL da anistia só por esse motivo. Pode emplacar por diversos outros motivos. Senso de injustiça, excesso de penas, julgamento injusto, uma onda política que empurre para esse sentido. Não estritamente por conta do tarifaço do Donald Trump. Então, poderia, sim, de alguma maneira, essa carta, esse discurso, de alguma maneira pressionar para o aproveitamento do PL da anistia. Não fosse a compreensão dos brasileiros a respeito do caso que se evidencia diante das pesquisas que a gente viu recentemente nesta semana. Por outro lado, eu tenho falado, não estou falando que a situação do ex-presidente não seja um motivo, as decisões da justiça brasileira a respeito de liberdade de expressão, mídias digitais não sejam motivos, são motivos plausíveis, inclusive, com muito fundo de fundamento, mas não são o principal motivo. Isso está claro, inclusive para a percepção pública. Pois é, e o presidente da República fará também um pronunciamento no dia de hoje, né? Para falar sobre a tarifa anunciada por Donald Trump. Mas deixa eu só retomar com o Cristiano Berardo, porque há muitas leituras e possibilidades sobre essas manifestações, o que pode vir a acontecer, posicionamento do Congresso Nacional. Berardo, se a situação se agrava, você acha que haveria uma fagulha de oportunidade para o Congresso Nacional, ou pelo menos para a bancada mais conservadora, convencer as lideranças a votarem um PL da anistia ou algum projeto que pudesse livrar Jair Bolsonaro de uma eventual condenação, ou é obra de ficção? Isso jamais aconteceria? Não, Caniato, esse tiro aí era de festim. Imaginar que a carta de Donald Trump, de uma certa forma, pressionaria o Congresso ou o próprio Poder Judiciário a mudar a sua conduta, não se materializou numa realidade. E a gente vê que o Congresso, aqueles que pressionam pelo PL da anistia, continuam pressionando, isso não mudou, e aqueles que não estão convencidos de que é uma boa ideia votar o PL da anistia, porque eu não tenho dúvida que, ao observar os absurdos que aconteceram em relação àquelas pessoas que foram presas pelas manifestações do 8 de janeiro de 2023, é bem possível que haja uma maioria para aprovar uma anistia para essas pessoas. Em relação a Jair Bolsonaro é uma outra discussão, mas acho que há sim maioria para aprovar esse PL, para corrigir o absurdo que houve ali. Então, essa dinâmica continua. O problema é que a preocupação dos parlamentares, ela reside na popularidade. Eles não têm uma preocupação legítima, real, verdadeira com a realidade que aquelas pessoas que foram presas estão enfrentando. Então, é a hipocrisia da política que acontece para todo canto.
Agora, eu queria só complementar o comentário do Dávila. Dávila, é preciso a gente combinar dois fatores. Essa carta de Donald Trump agora, no momento em que o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro vai a público não para dizer, olha, o Donald Trump está reagindo a uma injustiça, a um Brasil injusto, e essa injustiça me alcançou, eu tenho o apoio dele e é preciso que medidas sejam tomadas para que o Brasil deixe de ter em Donald Trump e nos Estados Unidos um inimigo, uma pessoa que está, uma potência que está reagindo a esses absurdos do judiciário, porque o discurso vinha nessa linha. O discurso de Eduardo Bolsonaro e do próprio Jair vinha nessa linha. Hoje não. Hoje é o ora veja bem. Eu posso ajudar. Veja, eu não quero que os Estados Unidos cause esse mal ao Brasil. É preciso dialogar, é preciso conversar. Os termos foram completamente diferentes. E talvez esse discurso nesta linha já seja diante do conhecimento de que a posição de Donald Trump também mudaria. Que ele não vai colocar, porque ele não fez isso em nenhum lugar. O Donald Trump lida com ditadores e líderes autoritários, lida de forma muito amistosa com países que não têm liberdade de expressão, que não têm judiciário, que não subscrevem esses tratados de direitos humanos. A Arábia Saudita é assim, os Emirados Árabes Unidos é assim, e tantos outros países são assim. Então, não adianta imaginar que agora Donald Trump, os Estados Unidos, não, mas não vamos mais atender o telefone de quem não respeita a liberdade de expressão, porque isso não é dessa forma que acontece. Então, a gente vê que a realidade está tomando corpo. O pragmatismo vai vencer, não há a menor dúvida disso. E os Estados Unidos vai defender o que é melhor para ele. Donald Trump fez um gesto. Esse gesto agora precisa ser utilizado da maneira que Bolsonaro achar mais conveniente. E acho muito difícil convencer Donald Trump a fazer um segundo gesto, se isso não for do máximo interesse dos Estados Unidos. Pois é, a Thaís Brito, nosso coordenador, inclusive verificou, Jair Bolsonaro já retuitou, viu? Então essa mensagem de Donald Trump já foi retuitada, ele não colocou nenhum tipo de comentário, apenas fez a repostagem na sua própria conta. Dávila, quer fechar só trazendo um complemento ao que disse o Beraldo? Não, com certeza não, o Beraldo está correto, mas o ponto é que a família Bolsonaro descobriu que o colo da tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos estava caindo no colo deles, estava sendo debitado no colo deles. É isso que está fazendo essa mudança de tom, inclusive do presidente Jair Bolsonaro. E Jair Bolsonaro, se agora entrar em campo para valer, para tentar convencer Donald Trump a suspender a tarifa, pode ser que transforme a tal da derrota que hoje está no débito da conta da família Bolsonaro em uma grande vitória diplomática. Então, eu concordo que a situação vem mudando ao longo desses 8 dias de troca de farpas e de inação da diplomacia brasileira. Aí, quem nos acompanha por imagens pode observar o post, né? O tweet feito por Jair Bolsonaro com a carta enviada de Donald Trump para ele, e aí em cima uma versão traduzida e embaixo a versão original em inglês. Essa postagem de alguns minutos atrás na conta de Jair Bolsonaro na rede social X. E aí a carta de Donald Trump com aquela assinatura, né? Parece que ele assina com uma canetinha, né? Uma ponta grossa, ali a assinatura de Donald Trump. A gente segue acompanhando essas movimentações e repercussões.